Começamos com o meu convidado especial, seja bem-vindo, Kelvin. Tá de microfone agora, querido? Continua e sem. A gente grava um atrás do outro e ele consegue não resolver o problema do primeiro. Parabéns. Meus parabéns, nota 2, tá? Obrigada por botar no ar esse podcast, querido. Vamos começar aqui com o meu convidado especial. A minha... Especial peronomútil. Peronomútil. A minha vida com ele começou assim, ele foi meu chefe, né? Ó, meu chefe. Tu acha que não? Foi meu chefe. Porque ele um dia, não sei, num surto psicótico, a gente marcou de conversar, e ele olhou e disse, então vamos apresentar o jornal. Veja bem como tem gente de bom coração que confia nos outros. Ele me deu essa oportunidade na vida. Se ele se arrependeu ou não, ele nunca falou, mas a gente continua amigo até hoje. E eu admiro demais o trabalho desse cara. Dentro do jornalismo, por toda a história, desde que ele apresentava o RBS Notícias, durinho assim. Magro, seco, que nem respirava, né? Arrumado daqui pra cima, porque daqui pra baixo tava uma esculhambação. Bermuda. Como todo mundo fazia igual. E um chefe conciliador querido, bacana, parceiro e moderno. Depois eu vou contar várias coisas pra vocês também. Já sei o da empresa, eu posso contar o que a gente fazia na ausência dele. Seja bem-vindo, meu querido Jefferson Douglas. Muito bom, Cíntia. Obrigado pelo que convite. Que bom te receber Elogiosa por demais. Mas é verdade, eu menti? Não menti. Tá a única coisa que tu não sabe, que eu vou te contar, é quando a gente fazia o Plantão dos Sonhos. Sabe, mas vou contar aqui. O Plantão dos Sonhos era assim, juntava algumas pessoas que gostavam de estar no plantão. O chefe era ótimo, porque ele botava exatamente aqueles que se adoravam no mesmo plantão, porque daí a gente trabalhava com amor, né? E ele só não sabia que quando a gente levava uma lata de coca pro plantão, porque ele não fazia mais nada o dia inteiro, era Cuba. Eu juro. Mas tem que explicar então que o plantão... Joia, Deluca, Marcelo, um beijo. Tem que explicar que o plantão era um sábado à tarde, né? Todo mundo na praia e a gente trabalhando. Sábado à né? tarde, que daí era aquela coisa, às vezes o Jeff não tinha, tava em reunião, a gente ficava sozinho no estúdio, que era quando a gente aproveitava, e a gente ia ali no Big Lanche do Feio, dividia as latas tudo, subia tomando Cuba e assim até as 5 da tarde fazendo ronda com o bombeiro. E era bom. Ai, como eu tenho saudade. Cíntia, e pior que nas épocas mais antigas, a gente tá falando da RBS em 2007, 2010. Isso né? aí. Nas épocas mais antigas da TV Coligadas, da televisão, era pior. O pessoal aprontava dentro de estúdio, Mentira. namorava dentro de estúdio. Tem Jura? histórias do Rochinha, do Beto, que são hilárias, assim, sabe? Gente, mas tinha que... O Beto Espercote? Beto Espercote, Tem, Rochinha. Espercote. Tem que trazer um homem desse aqui, Rochinha, pra contar. Eles contam histórias assim que são fantásticas. Assim, são fantásticas. Gente. O cidadão capotar o carro da empresa voltando de uma festa onde estava todo o diretor, foram parar num lugar que não devia, todos os funcionários da empresa. Então, Sensacional. o Cuba é de O Cuba mas não fez nada de errado. Tá tudo certo. O Cuba é de Querido, que bom te receber aqui. Quero falar dessa coisa de comunicação. Porque a gente vê uma mudança na comunicação. Depois da entrada da internet, mudou. Antigamente a gente tinha televisão como o carro-chefe para levar informação até as pessoas, né? Tinha todo um glamour na coisa da televisão. E hoje isso aqui, de alguma forma, popularizou tudo, levou informação para muito mais longe. E também com seus riscos, porque muito do que está aqui a gente não sabe se é verdade. Tem tudo isso pra gente falar hoje. Pode ser? Pode. Vambora? Bora lá. Bora lá. Vou começar assim. Tem saudade do teu tempo de televisão, Jeff? Eu tenho saudade de alguns momentos da televisão. Quantos anos na TV? Eu fiquei... entre SBT, Tudo. RBS, Band, eu fiquei 25, 26 anos, né? 23 na RBS, na afiliada da Globo, que depois passou a ser NSC. Né? Uhum. Mas teve períodos muito bons, Cíntia, porque outro dia até falava sobre isso, que algumas transições tecnológicas, algumas grandes reportagens e algumas pessoas fantásticas. Então, assim, é Entendi. legal isso, né? Ele fica com uma memória positiva. E cria vínculos para a vida inteira. Não tem Cria, amizades cria. que ficam para sempre? É legal isso porque a gente... tu conhece... Eu falava muito isso, né? Eu morava em Blumenau há pouco tempo, eu cheguei aqui em 97. Eu conhecia a cidade inteira estando na redação. Porque eu orientava o repórter para fazer a matéria, voltava, eu ia editar aquela matéria, eu sabia quem era aquela pessoa, o que ele estava pensando, o que ele dizia, qual era o bairro que estava sendo feita aquela reportagem. Então eu passei a viver a cidade de uma maneira muito diferente.
que é também uma maneira de ver o mundo, né? Tu vê pela tela da televisão. Quando a edição era analógica, né? Tinha que bater naquele botão e ir rec aquela merda. Aí como era chato, né? Era um soco e uma virada, né? Hoje em dia tá ali, joga no programa, todo mundo edita tudo, né? É verdade. Né? No celular tu edita também, fica mais fácil. Né? E na época não existia isso. Era o repórter na rua com o papelzinho na mão. Era muito mais artesanal, né? Porque não tinha informação aqui, né? Para pesquisar informação, para falar com a redação, para buscar uma informação no Google hoje, né? Era diferente, era outra coisa, era outra história. Tinha pesquisa, tinha acervo. Aquela ronda de manhã cedo, interminável, né? Que acontecia. Hoje, antes de fazer a ronda, já está aqui. Essa moça chegava no plantão, ela tinha que ligar para a polícia para descobrir se aconteceu alguma coisa no plantão. 7 da manhã, 8 da manhã. Indaial, Pomerode, Gaspar, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, tudo. Guabiruba, Botuverá. Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem? Alguma informação? Isso. E na quarta vez, tu já não quer mais ligar pra Porra, cara, na quarta vez, tu já disse, ó, cara, tem que ver se teve um acidente. Bicho, assim, ó, tu passa pra alguém, né? Tem sempre alguém que tu coloca na espinha, normalmente quem acabou de entrar. Aí tu pega aquele repórter que acabou de dizer, querida, a partir de hoje tu vais fazer a ronda. Castigo. Delega, porque chega uma hora que cansa fazer, né? Castigo. E que tem que fazer, porque era da onde vinham as informações recentes, né? Se a estrada estava fechada, se tinha dado acidente, se tinha tido assalto, incêndio, era dali que vinha. Que hoje tem muita coisa disso já na rede social, né? O cara bota no grupo de WhatsApp, ou bota no Instagram, ou faz uma live, né? Então essa informação já está publicada. Anteriormente não, né? A gente tinha que buscar isso, né? Eu não estou falando anteriormente, não é uma coisa antiga. Ainda existe essa prática em redação. Vamos falar, né? O quê? De 12, 13 anos atrás? Mas ainda existe isso. Tem que ligar todo dia para algumas fontes. Colunista de política só descobre a coisa ligando para o político, né? Buscando essa informação. Então a lógica é essa, buscar uma informação, criar um relacionamento com quem está do outro lado que produz notícia. Seja um bombeiro, seja uma autoridade, um advogado. Tu não achas que é isso médico? Que era um dos pontos mais legais, assim, o tesão do jornalismo? Essa coisa de atrás? Isso é legal do jornalismo, na minha opinião, Cíntia, o fato de tu ter pouca rotina. Não tem. Por mais que tu tenhas na redação aquele trabalho que é um pouco burocrático, tu não sabe se a matéria de amanhã vai ser uma matéria de polícia, de política, uma grande denúncia sobre contaminação ambiental, né? Tu não sabe se o teu entrevistado vai ser um cara bacana, se vai ser um cara criativo, se é um cara tímido ou não. Tu não sabe se amanhã a entrevista vai estar mantida no horário, acontecer algum imprevisto na BR, o entrevistado não chegou. Ou aconteceu uma tragédia maior, tem que mudar tudo rapidamente para fazer uma cobertura do dia, né? Então essa adrenalina era bom, mas chega um momento que tu cansa, dá uma crise de ansiedade, tu fica... Tu achas que não cansa também, Jeff, essa vida, tu com tantos anos de TV, né? O não ter rotina, ok, maravilhoso, como a gente falou agora, mas assim, o abrir mão de tantas coisas, porque não tem data. Por exemplo, eu sempre falo, se o 24 e 25 de dezembro cair numa segunda e terça, um abraço. Plantão vai estar existindo. Ano novo, idem. Vai ter um jornalista lá de plantão fazendo material. Aniversário da mãe, passa a não existir isso. E uma hora isso pesa. Cansa. Até porque aqui a gente sempre teve salários praticados baixos. Nunca, pelo menos até onde eu sei, em Santa Catarina, salvo raríssimas exceções, mas os salários para os jornalistas nunca foram salários bacanas a ponto do cara, por muito tempo, dizer, tá bom, eu tô abrindo mão da vida, mas eu ganho muito. Não. Tem uma pesquisa da FENAGE, com base em 2022, que mostra que 75% dos jornalistas do Brasil ganham abaixo de 4 salários mínimos. Meu Deus. Isso é um pecado, né? Porque a gente está falando... daí entrando nessa conta, diretor de redação, colunista, pessoas como Mário Mota, como Cacau Menezes, como o Fabiano Londro. Ou seja, isso. Tu bota todas essas pessoas no balaio, que são pessoas com história, com uma remuneração talvez um pouco melhor, Mário já saiu da TV e tudo mais, mas essas pessoas, elas puxam a média um pouquinho para cima, e mesmo assim, 70% dos profissionais ganham até 4 salários mínimos. A gente está falando de R$5.000. Então, Nossa assim, para alguém que tem que passar por uma super seleção, Meu Deus do céu. Leva 2, 3, 5 anos muitas vezes para maturar, para entender, para ter um desempenho na frente da câmera bacana. Para criar credibilidade com o público, demora. E esse cara é o cara que não vai ter final de semana, que não vai ter folga. Tá todo mundo no futebol se divertindo no final de semana, ele está cobrindo o futebol. Na praia no final de semana, ele está na redação trancada. No final de ano, todo mundo viajando com a família, ele está na beira da rodovia mostrando como é que está o movimento na 470. Então, é o cara que tem um prejuízo. Tem um risco, né? Que é o que vai subir, de repente, lá na favela com colete à prova de bala, é o cara que na enchente vai botar o pé dentro da água. Ninguém pensa isso, né? Nunca foi valorizado. Pelo menos aqui nunca foi valorizado.
É um retrato do Brasil, Cíntia. Eu acho que ainda o Sul, né, a gente está falando do Sul, Santa Catarina sempre teve um piso salarial um pouquinho abaixo da média nacional. São Paulo é uma referência um pouco melhor, né? Mas a profissão como um todo, ela se perdeu, né? Há algum tempo já ela começou a perder o glamour, né? Que eu acho que foi mudando essa relação com a televisão, o jornal perdeu peso, né? Isso. Então a internet passou a ter um valor um pouco maior. A pandemia meio que deu uma desligada. Eu percebo assim que na pandemia as pessoas parece que desaprenderam de fazer jornalismo, que não precisava mais ir fazer a matéria lá no hospital. Mostrava umas imagens de dentro de casa, do teu notebook, e tu relatava uma história. Isso qualquer um podia analista, fazer. Todo mundo virou, sabe, super especialista sem ter doutor em porra nenhuma, eu sempre digo. Opinando sobre tudo. Hoje a gente vê muito isso. O jornalismo que opina, né? A gente até estava falando fora do ar sobre isso. O que eu vejo? Eu não me formei em jornalismo e sempre falo, o que eu aprendi foi contigo, de jornalismo. Porque aprendeu errado, então. Não, uma cagada, não é mentira. É porque lá atrás eu fazia variedades, então era outra relação, tu apresentar um programa de variedade, de tu apresentar um jornal. Como eu, né, fui lá apresentar o RBS Notícias, depois o Jornal do Almoço. Então ali eu tive que aprender a fazer uma coisa que eu não sabia. Mas como é que a gente tinha, né? Como é que era o mote ali? Era você investiga a notícia, você vai atrás da fonte, você ouve os dois lados, essa notícia vai para o ar. E não se emite opinião. Quem emite opinião é o comentarista. Sim. Que tá ali para dar cara a tapa e de preferência, né, Jeff? 2, o contraponto. E aí quem vai tirar a conclusão é quem tá em casa. Hoje tem uma mudança que a gente vê o apresentador e o jornalista dando a sua opinião como se fosse uma verdade absoluta. Não é só dando a opinião. Eu vou dar a minha opinião e é a verdade. Se coloca como dono da verdade. Isso me assusta. Tu tá coberto de razão. Primeiro que assim, fazer jornalismo é uma arte que ela não é uma ciência absoluta, né? Não é uma ciência matemática, né? 2 mais 2 são 4, né? Tem um ponto de vista. Aconteceu um acidente hoje, eu vejo de um ponto, tu vê de outro, o motorista do carro A vê de um ponto, isso aí. O guarda vê de outro. E cada um muitas vezes vai narrar de uma maneira diferente. O fato é o mesmo, mas cada um vai narrar com uma ótica, sob uma ótica, né? Alguém vai dizer que o cara avançou o sinal, alguém vai dizer que o sinal fechou um pouco mais cedo, alguém vai dizer que a mulher estava no telefone, o cara foi descuidado, enfim. Mas o fato não mudou, né? O que está mudando agora são as versões. E ontem eu estava lendo sobre isso, Cíntia. Existem... É mais perigoso que os fatos, né? O jornalismo em si, um jornalismo mal cuidado, é um conceito da pós-verdade. Porque já não importa mais a verdade e a mentira. Importa uma verdade que eu acredito e que passa a ser uma verdade absoluta. É uma coisa meio filosófica, tem uma discussão grande sobre isso, mas assim, é o que tu fala. Assim, eu só quero consumir o que me cabe. Eu tenho uma interpretação dos fatos, é a minha verdade, ouça porque é essa que está valendo. É isso que a gente percebe. E se não agradar, muda o canal. Exatamente. É mais ou menos assim, ó, eu vejo muito, as pessoas falarem, não, eu assisto tal canal por uma questão de ideologia política. Aí a outra pessoa fala, não, eu assisto outro. E sem querer estão aumentando um distanciamento e está só piorando a situação. É isso, porque cada canal vai falar para o seu público o que o seu público quer ouvir, garante a sua audiência e esse público não está ouvindo o outro lado da história. Ou não está indo atrás. As pessoas loucura, né? Estão muito em si mesmadas, né? Muito donas da verdade, demais. Como tu fala. Não desce no pedestal, não tem diálogo. A gente falou de um mundo extremado, né? Assim, tinha um mundo extremado. Mas quando tu vai olhar a política, por exemplo, os dois extremos, né? Extrema direita e extrema esquerda, eles não estão em lados opostos. Porque a teoria da ferradura mostra que eles são idênticos, eles estão muito mais próximos do que aparenta. Longe, por causa do extremismo deles, do posicionamento deles. Então, assim, eu acho que eu estou falando com um cara absolutamente diferente de mim, mas não. Ele é muito mais parecido comigo do que eu imagino. E talvez por isso me incomode tanto. 2 bicudos não se beijam. Aí tá explicado, né? O jornalismo, tu falavas, ele era, me parece, muito mais fácil de interpretar. Os papéis das pessoas, o que eu tinha que fazer, que tipo de cobertura eu tinha que fazer. E tinha a ver também com que tipo de sociedade a gente lidava, 5, 10, 15 anos atrás. Sim. Os papéis eram mais claros, a autoridade estava mais delimitada. Hoje me parece que virou meio que uma bagunça, assim, tem uma coisa meio fluida.
modernidade líquida do Bauman. Isso. Né? Isso. Tá uma coisa. Então, assim, o jornalista fala o que quer, o comentarista fala o que não quer, mete pancada na autoridade porque o cara já não tem mais voz para falar, porque ele não é respeitado mais mesmo, a família já não tem mais papel. Então, assim, é um mundo novo, né? Que a gente às vezes não sabe como lidar e espera. O termo é uma esculhambação mesmo, seria isso, né? Mas a gente espera, a gente tem como referência uma coisa antiga, parece saudosista, né? Porque no meu tempo, na minha época, era diferente. Eu acho que tinha uma consistência diferente do que tem hoje. Né? Havia como a televisão ou os meios de comunicação tinham uma credibilidade que era quase inabalável. Não é? É verdade. Hoje as cabeças pensantes questionam, né? Falo cabeças pensantes porque tem uma paulada de ignorante aí. A começar por uma coisa, Jeff, que eu acho que ao mesmo tempo em que o mundo globalizou e precisa se comunicar, eu tenho a sensação que com o advento aqui das redes sociais, já viu que todo mundo virou apresentador? E como a gente falou, e comentarista, e como as pessoas gostam de... Engraçado, né? Porque antigamente a gente tinha que trabalhar na televisão para o nosso rosto estar na TV, e isso não era o estímulo, por exemplo. Eu nunca fui trabalhar com televisão porque eu gostava de me ver, não. Pela vaidade. Nunca. Eu vou trabalhar, pelo contrário, eu não gostava de me ver. Eu também. Eu sempre fui... A primeira vez que eu me vi num busdor, fazendo a propaganda do jornal do meio-dia da Record, eu achei que eu ia infartar no meio da beira. Eu falei, cara, quem botou o meu rosto ali? Aquilo era... Parece uma violência, né? Ui, me senti agredida, assim, né? Porque a gente trabalhava na televisão, mas o objetivo não era aparecer na televisão. Tinha gente que era o contrário, mas era isso, certo? Hoje me parece que é uma contramão, assim, quando a gente fala em comunicação. Todo mundo quer aparecer e todo mundo quer opinar. E todo mundo quer o aplauso. É verdade. Uma busca de aceitação, uma necessidade. Cara, mas não é meio doença? Aí a gente que trabalhou na televisão, que poderia fazer isso com muita tranquilidade, eu faço o que eu só apareço com filtro, porque parece que aquele filtro que eu boto ali... Te protege, não é tu. Tu entendeu? Eu vou falar o que a Cíntia quer, mas não sei, porque eu não gosto de ficar me vendo. Eu não gosto do exibicionismo, do aparecer. E hoje parece que um bichinho picou. Tu sentes isso também ou é uma impressão errada minha? Não, tu tá absolutamente certa, porque eu também nunca gostei de fazer televisão. Eu fui por uma circunstância, acabei apresentador de jornal, e eu sempre, quando eu podia, eu me escondia. Eu me escondo da foto, eu não gosto da foto. Tá aqui contigo é uma violência, né? Mas como tu me ameaçou, né? Como eu ameacei, eu falei, tá bom, tem isso que qual é a pauta nenhuma, tchau. Até parece que não me conhece, porra, não tem pauta. Mas eu concordo contigo, Cíntia, porque assim, as pessoas parecem ter uma necessidade de se afirmar. Alguém começou a dizer, cara, faz porque dá resultado, faz porque vai dar dinheiro, faz porque tu vai ganhar autoridade, e todo mundo acha que tem alguma coisa a dizer. E muitas vezes as pessoas não têm o que dizer, elas são vazias, né? Falam por falar. E às vezes o que é pior, algumas dessas pessoas sem ter o que falar acabam gerando engajamento, geram repercussão, viram referência de fato, né? Meu Deus, é isso então, que me quem pode mata. construir alguma coisa, contribuir, esses valores que a gente tem, assim, de tentar trazer algum conhecimento, fazer reflexões, provocar, mostrar que tem visões antagônicas e às vezes andar pelo meio também é bom, né? Ou que isso aqui do lado de cá tá errado, mas isso aqui tá certo, isso aqui do lado de cá tá certo, mas outro tá errado. Parece que as pessoas não querem isso, elas querem só se ver, querem ser reconhecidas, querem ser aplaudidas. Mesmo, né? Que um discurso vazio, um conteúdo vazio. É uma busca de satisfação automática do ego, uma coisa muito... Caramba. Cara, mas isso é louco, né? Como isso proliferou. Eu acho que é uma fórmula que não vai muito longe também. Eu acho que é uma forma dentro da comunicação que não pode ir muito longe. Como tu falou, ainda monetizam, né? Ainda ganham. Eu acho que uma hora isso não vai mais se sustentar. Até pela quantidade de gente que faz, é muito mais oferta do que procura. Mas tu tem que vira um trabalho. Tu tem a cauda longa, né, Cíntia? Então sempre vai ter um nicho para alguma coisa, né? Tá. O adulto de 50 que gosta de Playmobil, vai ter um grupo, vai ter um canal no YouTube para esse cara. A mulher de 38, 40 anos que gosta de montar... Lego em formato de flores. Então esses nichos sempre vão ter e o que é bom porque assim, tu abre espaço de comunicação, de atendimento para várias necessidades. Tá. Antes era uma conversa, o homem e a mulher, era muito mais genérico, então às vezes tu não atendia ninguém, né? Mas tem um cansaço, eu percebo esse cansaço nas redes sociais. Agora a gente não pode desconsiderar a inteligência das big techs. Porque tudo que a gente faz na rede social é um trabalho de engenharia social. Claro. Né?
Eles analisaram como é que eu reajo a um clique, como é que isso aqui, me né? estimula. Só o rolar para cima a tela, que já tem a ver com as produção máquinas de de- caça-níquel e produção tem de todo. Eu li sobre isso, é serotonina. loucura. Tem um seriado muito bacana sobre isso no Netflix, né? Que eu acho que é muito bacana, de dar uma noção que tem uma indústria por trás, a gente é uma engrenagem disso. Fantochinho. E a briga toda, o negócio todo é pela atenção. Tá todo mundo brigando pela atenção, tá? A Big Tech quer que tu preste atenção no teu Insta, no teu Face, no teu YouTube, no teu Telegram, no teu WhatsApp ou no teu LinkedIn. E aí a gente deixou de prestar atenção na vida. E daí tu fica repercutindo o assunto dos outros, tu deixou de ler um livro, tu deixou de fazer algumas coisas. É ruim, no final das contas é um caldo ruim, porque a gente tá começando a nivelar por baixo. É, eu ia falar agora. É porque o nivelamento não se deu por cima. E aí, esse nivelamento dentro dessa comunicação das redes sociais só vai aumentar quando a gente realmente só seguir O que... aquilo que de fato nos acrescenta. Claro, tem gente que é tão vazio que não vai poder seguir, mas assim, por exemplo, eu sigo muita gente por educação. Tu deve fazer o mesmo. Eu desliguei o Instagram no final do ano. Tentaram hackear, eu aproveitei e dei uma Tchau, pausa. Dei uma acabou. pausa. Deve ter sido libertador. Tá sendo bom, sobrou tempo no meu dia. Então, assim, eu sei que eu perco algumas coisas, contatos, algumas coisas assim, mas eu tô há 4, 5 meses sem Instagram e não sinto falta. Uso mais o meu LinkedIn, que daí eu falo de coisas, eu pesquiso coisas, eu me relaciono com pessoas. É outro patamar, é outra coisa. É outra maneira. Eu contribuo de alguma maneira. Hoje eu fiz um texto no LinkedIn sobre uma análise de mercado, sobre uma briga entre grandes players do Brasil. Tem uma briga de aqueles cartões de benefício, né? O Alelo, o Sodexo. Então tem uma briga ali com startups, né? E foi parar na imprensa, e só que eu pensei, cara, isso está me chamando a atenção porque tem uma briga, não é jurídica, tem uma briga de comunicação no bastidor. E fui ler uma matéria, fui ler 2 matérias, fui ler 4 matérias, assim, e eu escrevi uma coisa assim, cara, presta atenção nessa briga judicial, mas tem uma briga política. Olha a campanha desse aqui, olha o que o cara está fazendo, olha isso ali de imprensa, olha a notícia aqui. Então tu junta pontos mas e tu tu amplia um pouco a visão. Que é relevante para aquele público. Mas é um conteúdo que é chato, as pessoas não consomem. Isso, né? Então, porque assim, as pessoas querem consumir é mais fácil o rápido. ver a receita, é lógico. a foto E o bacana do rápido. bichinho. Isso, e aquela foto, bom dia, né? Aquela bunda na tela com uma mensagem... Se fosse foto do Farelo ou do Jack, ok, a gente... Pois então, né, cara? Aí podia, finados. né? Os nossos finados cachorrinhos. Meu Deus, o Jack é mesmo, né? É, finado Jackson. Meu Deus, finado Farelo também. Se foi, e faz o quê? 4, 5 anos, acho que vai fazer. O Jack vai fazer 1 ano agora. Enfim. Não, o Farelo já faz uns 5. E pensando nisso, né, Jefferson, por exemplo, no trabalho. Claro que a gente sabe que o trabalho são ferramentas importantíssimas. Por exemplo, tu ocupas um cargo na Unimed, que a comunicação é fundamental e essencial. Sim. Né, para a empresa que tu estás à frente também. E também não deve ser fácil, né? O posicionamento de uma empresa hoje nas redes, como também redobrou esse cuidado, porque antigamente era o quê? Eu trabalho no marketing da Unimed, então eu vou lá, vou fazer um comercial bacana e tal, vou botar isso nas 2 principais emissoras aqui, é isso, um outdoor ali. Mudou tudo também. Sim. Esse posicionamento de marketing, de estratégia, mudou absolutamente inteiro. Tu tem que considerar isso, né, que é importante, que é a maneira como uma boa parte da população consome um anúncio, uma publicidade, ou seja, tu vende o teu produto, seja um supermercado, seja um plano de saúde, uma revenda de carro, né? Mas sim, a questão que a gente falava antes também, assim, tu tem que pensar de uma maneira mais estratégica, Cíntia, porque as pessoas estão fazendo também outras coisas, estão se informando por outros lugares, estão buscando outras informações. Mas às vezes tem muito barulho. Não é porque é um grande influenciador que é um cara que vai agregar valor para tua marca, é um cara que faz barulho, que gera burburinho, mas não é um cara que vai levar alguém a comprar um produto, ou respeitar uma empresa, ou aumentar a credibilidade de um médico ou de um advogado. Né? Mas vai dar uma sacudida. Então o nosso papel qual é, enquanto profissional de comunicação e marketing, é começar a separar o joio do trigo. Às vezes o cara tem uma puta de uma audiência, mas não é alguém que vale a pena eu juntar a minha marca dele. E nem sempre aquele que tem muito seguidor é o que mais engaja, né? Exatamente. Na Europa a gente vê essa diferença, né? As grandes empresas investem em influenciadores com 6 mil, 5 mil seguidores e que engajam uma paulada, porque às vezes o cara que tem 100... tem uma amiga que é de Joinville, é filha de uns amigos meus, ela era uma nano-influenciadora, ela tinha lá 2 mil, 3 mil seguidores. A Melissa
contratava o serviço dela para comunicar, porque ela tinha um tipo de comunicação com aquele público que gerava engajamento com a turma dela, Claro. embora não fosse 50, 60, 100 mil seguidores, Mas era eficiente. ela gerava um valor para a marca que era muito maior do que Olha um grande só. influenciador. Olha né? só. Mas essa cabeça está mudando no Brasil, né? Porque até então são sempre Tá. os grandes influenciadores. Isso na Europa já é uma realidade, o nano-influenciador. O cara tem 1.000 pessoas, se ele me engajar 500, porra, Sim, valeu. a conversão é diferente. Então, tu tem 1.000 seguidores, né? Normalmente o teu alcance vai ser de 300, 500, num caso extremo, né? Às vezes o cara com 100 mil seguidores, que tu vai pagar uma baba de dinheiro para ele, vai te entregar para 2.000 pessoas. É isso. Então, o algoritmo ele vai entregar para mais ou para menos conforme a relevância que o usuário dá para Às aquela vezes, conta. 3 nano-influenciadores valem mais do que o que se paga para Mega. um grande. Mas isso tem a ver com o que tu falas, que é tem uma mudança em andamento. Certo. As relações estão mudando, a forma como a gente atribui valor à rede social está mudando, o barulho tende a mudar, vai dar uma depurada, né? Vai ter ainda Uma peneira. vai ter uma cauda longa, mas eu acho que vai dar uma depurada. Para uma empresa é mais difícil estar nas redes sociais do que a pessoa física? Sempre, porque a pessoa física tu tem a liberdade de falar, é teu CPF, tu é uma pessoa que eu acho que posiciona muito, assim, tu tens uma visão de mundo e tu comunica ela e tá tudo certo. Teus amigos vão curtir, não vão curtir. Quando é uma empresa, parece que tem um risco de um cancelamento, tem um mimimi, tem tem um controle das pessoas, parece que tem uma necessidade de buscar uma brecha, de te alfinetar, de sacanear, né? E uma empresa nada mais é que um aglomerado de CPFs, né? São pessoas que estão ali trabalhando, tentando gerar algum lucro. Salvo uma empresa picareta, né? Ou mal intencionada, né? Eu acho que as outras acabam levando muita pancada sem necessidade, né? Elas só querem comunicar um serviço, um produto e divulgar o que elas sem fazem. muito posicionamento, porque pode trazer problema e... Tem marcas mais posicionadas. Então, tu vê o Boticário, por exemplo, ele tem uma posição, a Natura tem uma posição defesa da natureza, causa feminina, tem alguns temas assim. E ela toma partido, né? E ela sofre represália também por causa disso. Mas é uma decisão da empresa fazer esse movimento. Mas, via de regra, a maioria das empresas é muito mais neutra. Tem que ser mais linear para... Corre menos risco, se expõe menos. É mais fácil fazer jornalismo ou cuidar do marketing de uma empresa, da comunicação? Com certeza... Nenhum dos dois. Com certeza nenhum deles. Não, fazer jornalismo é legal, Cíntia, e tem um risco que é... Tu mexe com a vida de uma pessoa. Uma reportagem de denúncia. Acaba com alguém. Como aquela do Valmir Salaro lá da Escola Base, acabou com uma família por uma vida toda. É isso. Para quem não sabe, era um jornalista da Globo, fez uma matéria de uma denúncia de que numa escolinha tal, Escola Base, como chamava, isso lá nos anos 90, havia um caso de denúncia de assédio sexual. Alguém noticiou, alguém levou para a polícia. Ah, tu tem que voltar para lá? Já volto. Volta. Alguém noticiou aquilo, foi para a polícia e o fato é que a Globo acabou cobrindo a história e daí se criou uma marca, uma pecha a respeito daquela empresa, né? Anos depois se constatou que não tinha nada, né? Mas a história da empresa morreu, o casal se separou, a indenização de 100 e tantos mil reais não é nem um décimo, uma fração do prejuízo que eles tiveram assim, na vida deles, né? Então, assim, fazer jornalismo tem esse risco. A responsabilidade é muito grande. Na rede social, tu tem uma lógica que é muito mais marqueteira, muito mais publicitária. Tem que, a todo momento, estar equilibrando um prato, chamando a atenção da pessoa para gerar engajamento. O jornalismo é mais sério, é mais formatado, né? Pro bem e pro mal, às vezes é meio chato, né? Mas, ao fazer rede social, tu tem que tentar atrair o cara, tem que mostrar que tu é uma marca bacana, que tu tens um engajamento, que tu faz coisas pela cidade, etc., E ao fazer um pouco mais de barulho, inevitavelmente tu vai levar pedrada também. Sim. Né? Abre tem uma patrulha absurda. Deus, né? É impressionante. Sabe que eu nunca tive, né, na minha rede social? Eu acho que eu devo ser abençoada. Eu não sei o que é as pessoas virem ou xingar ou dar pau. Mas não sei. Eu te digo por que tu tens isso, Cíntia. Cara, que loucura. E eu posto coisa que eu podia apanhar na rua, né? Eu sei, mas qual é a diferença? Não, mas qual é o ponto, assim? A vida toda tu teves um posicionamento muito franco. Então a marca Cíntia Canziani é uma marca de uma pessoa absurdamente franca. E as pessoas podem não concordar, mas elas vão te respeitar porque sabe o que está falando e tu não está desvirtuando. Então assim,
como marca, como produto, Cíntia, então é um produto muito bem alinhado, ou seja, as pessoas sabem o que comprar, sabem o que consumir, sabem o que entender quando tu vai falar. Para muitas outras marcas, para muitas outras pessoas, isso não é tão claro. Daí, às vezes o cara transita e tenta ser politicamente correto. Entendi. E leva pancada, né? Eu falei, às vezes eu penso coisas que se assemelham ao que tu pensas, né? Mas tu fala de um jeito, eu vou ser completamente diferente. Então é bom que eu vou começar a postar assim, como concorda comigo, Jefferson? Ou eu quero voltar ao tempo da TV, porque eu acho que tem pérolas, assim, pra tu nos contar. Você não fala da aranha. Não, vou falar, óbvio. Eu falei pro Alisson, não vou ficar só falando de comunicação com o Jefferson, quero falar da história do Jefferson, porque o Jefferson faz parte da história do jornalismo em Santa Catarina. Me chamou de velho. Em Blumenau, óbvio. Tá com quantos anos, Jeff? 50 aí? Me reserva o direito de não... Ah, tia merda. Eu vou fazer 48. Eu peço, como é que é? Nos Estados Unidos se recorre à quinta emenda. Não vou responder, tá. Eu respondo, mas eu imagino 51. São no meio da faixa etária, mas tamo ali. Eu tô com 42. Tia merda, não é. Não vem que eu sei que não é. Nós passamos momentos, Kelvin, eu quero que você escute essa. Vários, alguns, maravilhosos. Por exemplo, o Jefferson tinha uma equipe muito legal e uma das coisas que mais chama a atenção foi a tua generosidade. Vou te falar aqui, tu vais entender. Quando o Choia, quem não sabe quem é o Choia, Thiago Choia, que faz a previsão do tempo no Jornal Hoje, tá na Globo, é o garoto do tempo, um queridão. Quando o Choia olhou pra ti e falou assim, cara, eu queria tentar um estágio na Globo News. Nunca esqueço disso. Tu lembra disso? Ele estava vindo da Alemanha, né? Ele tinha passado pela Record, era um cara consolidado aqui em Santa Catarina já, passou um tempo, foi para Deutsche Welle, né? Um programa de intercâmbio lá. E o Túlio me falou dele, disse, Jeff... Túlio Borges, que tá até hoje lá. Sim, ele tá em Floripa, no Jornal do Almoço. Ele disse, Jeff, tá vindo o Thiago, tá assim, porra, cara, mas o Thiago... Não, eu acho que ele viria e tal. Mas é uma vaga temporária, Túlio. Ele disse assim, cara, fala com o Choia que eu acho que ele vem. Choia e o Thiago, ele liga, Thiago, vamos conversar, tal, vamos conversar. Cara, a minha vaga é temporária, né? É o que eu tenho pra ti agora, sim, mas tu tem potencial pra ficar. Se tu não quiseres ficar e tu quiser buscar alguma coisa em São Paulo, eu te ajudo. Eu tento abrir uma porta, eu ligo pras pessoas, eu vou te vender lá. Nesse momento tu me ajuda, depois eu te ajudo, né? E foi assim que a gente estabeleceu essa relação, né? E tá na Globo hoje. Que legal. E de fato, daí ele foi pra Globo News, né? Ele ficou um tempinho na Globo News, como 6, 8 meses, 10 meses, daí já foi pra editoria SP, São Paulo, e daí já começou a avançar. E essa generosidade, porque eu vi o Jefferson trabalhando em cima disso, tentando encaixar o Choia lá, né? E a generosidade, porque quantos chefes podem não fazer isso, né? E o pior, eu fiz isso também por outros colegas, né? Então, assim, colegas de Floripa, que hoje está no Rio de Janeiro, 2 estão no Rio de Janeiro, colegas do interior que estavam em Blumenau, Chapecó, que iam para Floripa. Então, assim, não adianta tentar segurar as pessoas, né, Cintia? Fazer a ponte para que eles voassem. Se o cara tem o talento, se ele tem a disposição, não adianta tentar segurar. Tu nunca teve vontade de ir? Para onde? Para fora. Eu recebi 2 convites para Globo, eu recusei os 2. Porque eu preferi ficar em Blumenau. Pois é. Sabe o que eu te chamei, Gabriel? Pra ouvir esse homem aqui. Tu que faz jornalismo. Tem que ouvir esse homem. Sabe? Que acrescenta, assim, que é referência. Por isso que eu te chamei. Vem, tem que ouvir esse cara falando. E aí tu não quis ir porque tu queria ficar em Blumenau? Era um momento diferente. Eu passei um tempo em São Paulo editando o SPTV, era um programa de intercâmbio que a RBS tinha, então ela mandava alguns jornalistas, né, para passar um tempo lá. Então eu fiz a pós-graduação em São Paulo, aliás, foi depois da pós. Mas eu passei um tempo em São Paulo editando o SPTV, prorrogaram minha permanência lá, gostaram, prorrogaram de novo minha permanência lá, e daí chegou uma hora que eu voltei, disse, cara, tem que voltar, tal, beleza. Então editava o SPTV, que é o principal jornal, que era o principal jornal, desafio da concorrência lá. Então tinha as grandes cabeças estavam lá, tá? Era a Patrícia Poeta, o William Vac. O William Vac era repórter do SPTV naquela época. Tinha menos olheira também. Sim, era uma galera assim. E daí eu encerrei meu ciclo e voltei. Quando eu voltei, eles me ligaram assim, cara, abriu uma oportunidade, a gente lembrou de ti e tal. E, assim, o cara que trabalhava do meu lado, trabalhava aqui na edição do jornal, quem trabalhava do meu lado aqui era um rapaz de tênis vermelho e cabelo arrepiado que chama-se Rodrigo Bocardi. Mentira! Ele era editor de texto, ainda antes de ser apresentador, né? Caraca! Então, tu percebe assim, tinha um grupo ali que era um grupo diferente. E quando tu é chamado para integrar uma equipe como essa, é muito legal. Só que eu escolhi ficar aqui, né? Eu estava num processo que era de crescimento dentro da RBS. Então, eu era editor-chefe do Jornal do Almoço, eu fui convidado a ser coordenador de jornalismo. Sim. Eu sou apegado à família, eu gosto da região, eu gosto de festa.
E eu preferi ficar aqui, né? Não cabia naquele momento. E depois, momento. no segundo momento, me chamaram, talvez já sem aquela empolgação toda, e disse, não, agora tô bem aqui, vou ficar. Não vou. Quero que tu escute uma coisa, Gabriel. Tem pérolas assim. Kel, vou te pedir uma coisa. Tu procura ali no Google, coloca ali Jefferson Douglas, Jornal do Almoço. Deve ter uma foto do Jefferson antiga pra depois não botar no ar, pra vocês verem como o tempo foi generoso. Era uma entrevista, não era uma sacanagem pública. Assim, uma coisa minguada, depois tu vai mostrar. Quero te contar algumas coisas, Gabriel, tá? Primeiro, que aí a gente teve uma enchente. Uma porra. Eu prefiro... Se eu fugir agora, a gente interrompe o programa, pode ser? E aí ele chegou pro cinegrafista, disse, querido, olha aqui, ó. Tu vais cobrir essa enchente que era em Rio do Sul? Pra lá. Teve um... Mirim-Doce. Tinha um problema em Mirim-Doce, na verdade. Teve uma enxurrada que destruiu a cidade de Mirim-Doce. O prefeito Mário é daquela região, de Itaió, Mirim-Doce, né? E daí assim, vamos pra lá, vamos pra lá. Pô, não tem carro pra ir, pra voltar não vai dar tempo. Tem que ir correndo. Então vamos dar um jeito. Pega um avião no aeroclube, bota o cidadão dentro e manda pra lá. Que era o cinegrafista, que ele era uma pérola. Exatamente, daí tu chega, então, tu vai sobrevoar Mirim-Doce, vai fazer as imagens e vai voltar. E aí, passou o dia e nada, sem sinal do cara, resultado, 8 da noite, tinha acabado o RBS Notícias, não tinha mais necessidade de uso daquele material, ele estava em Rio do Sul, voltando, parou em Rio do Sul, o avião desceu em Rio do Sul, não sei por que motivo, ele estava pegando carona para chegar aqui, então, o que era para ser uma viagem de 1h e pouco e acabar... Foi um dia inteiro. Foi um dia inteiro, começou 2 da tarde, foi terminar 9 e pouco, 10 da noite. Manda a imagem pro estúdio Santa Catarina, domingo à noite, então a gente vai mostrar essa imagem. Daqui a pouco o Jeff me liga. Tu lembra disso? Eu lembro disso. Qual é a história? Saiu do ar, só o Jefferson me liga, porque eu tinha passado algumas coisas. Acho que quem cuidou disso foi eu e o Jeff. Com ele passei. Me liga o Jefferson, não sei que horas era aquela. Em pânico, o que aconteceu? O cidadão filmou a cidade errada. Ele foi pra Mirim-Doce, mas voltou. E na verdade ele filmou Itaió. Ele passou por... E eu acordei assim, de não, e ele ainda entregou falando que era barragem, da onde não tinha barragem. Sim. Acordei de susto, assim, eu levantei de manhã assim... Mirim-Doce não tem barragem. Isso, não, aí foi no dia seguinte, aí eu cheguei pra trabalhar, enfim, era um domingo, era um sábado. Mirim-Doce não tem barragem. Ele me liga e disse, ô Cíntia, Mirim-Doce não tem barragem. Eu falei, já foi. Não tem, fica quieto, né? Não tem. Pérolas, assim, por exemplo, esse mesmo cinegrafista, ele não ia trabalhar porque ele falava que ele tinha sido mordido por uma tarântula. Tu lembra disso? Lembro. Era só, não tem foto dele? Coloca ali anos 90. Graças a Deus. Anos 90. Graças a Deus. Anos 90, bota lá. Não, isso aqui é sacanagem tua, tá? Eles me chamaram porque tu fez propaganda, disse que eu tinha histórias pra contar. Mas tinha mesmo. Só porque eu entrevistei a Vanessa Moltini num boteco, recrutei ela num boteco, você na entrada do shopping, não quer dizer nada. Nada, ele contrata assim, eu tomando café no shopping, a Vanessa no boteco. Não tem ali? Não tem, graças a Deus. Tá bom, então deixa o Jefferson ser. Eu vou achar essa foto um dia. Eu vou buscar isso, eu vou botar no ar. Eu tenho o link, depois eu mando pra vocês. Ah, tá, manda, fechou. E outra coisa que eu vou te contar, Gabriel, pérolas, assim, pra vocês saberem como é que funciona dentro de uma edição, de uma redação. Quando eu fazia o RBS Notícias, era só, daqui pra cima, a mocinha, era 3 minutos, né? Porque entrava, falava assim, e siga agora com as notícias do Estado. Não falava porra nenhuma, era muito 3 rápido. minutos. 3 minutos, não era? 3 minutos. E mandava pro Estado e entrava lá no RBS, que era, não sei se já era o Fabian, enfim, que ia apresentar. RBS Notícias? É. Inclusive, eu fiz um trabalho do RBS Notícias contigo, que a faculdade apresentei essa semana. Era eu apresentando? Não, envolveu o teu nome no trabalho. Meu Deus, que chique, né? Mal sabia dos que eu seminário. Podia botar a foto, fazia de chinela, aquela coisa. E aí um dia esse louco aqui chega e fala assim, tu vai entrar no Jornal do Almoço porque a Bianca vai sair de licença maternidade. Né? Sim. Cara, eu não sei apresentar um jornal em pé, eu não tenho noção. E aí era o Joelson, na época, que apresentava, dividia a bancada com ele, enfim, e com mais gente que eu também não quero falar. Aí... Vamos passar. Enfim. E aí tinha uma pessoa de fora, que a fama dela era que ela era um demônio. Ela era de Florianópolis, era um demônio. E ela ligava todo fim de tarde, perguntando se tinha matéria daqui pra botar no RBS Notícias de lá. Só que ela ligava grossa. E o Jefferson sempre com aquela paciência, atendia a moça e falava.
E ela era grossa. Eu falei pra ele, cara, um dia eu não quero atender o telefone dessa guria, porque o primeiro desaforo que ela me disser, vou mandar ela pra puta que pariu. Não, pelo amor de Deus, tu não faz isso. Um belo dia o que acontece, eu atendo e ela tá com o ovo virado. E esse aqui tá sentado editando. Tinha mandado a equipe para fazer uma matéria em Ilhota. Isso. E a equipe não ia voltar a tempo. Isso. Que era um alagamento, uma enxurrada. E não tinha como chegar. E ela ligou cobrando e falando que nós éramos incompetentes, que tudo que pedia pra Blumenau não entregava. E foi. E só a melhor praça do estado. A gente fazia matérias e bombava, né? É. Vocês têm marcação, porque eu quero botar isso no ar, tu vais me deixar na mão gritando comigo. E eu e o Jeff trabalhando, todo mundo falou, mas não tem como a equipe voltar. Eles estavam presos, eu acho, né? Eu não tenho o que te fornecer, o que te mandar. E aí ela desligou, ela ligou de novo. Quando ela ligou de novo, eu falei. Eu disse, querida, deixa eu te falar o seguinte. Teu sobrenome é Sirotsky? Não. Então o que tu tá berrando comigo? Tás pensando que tu és melhor? E o Jefferson só foi virando a cadeira assim, ó. Em desespero. Branco. Mandei ela merda, desliguei o telefone. O que aconteceu no dia seguinte? Ela ligou. Oi, Cíntia, querida, tudo bom? É a fulana. Tens alguma coisinha pra nós hoje? Ah, não, hoje eu tenho. Ai, que bom. Não, querida, gente. Ai, adorei a matéria. Pronto, ficamos amigas, viu? O Jefferson não brigou com ela, briguei eu. Ela tá lá até hoje? Não, ela saiu. A gente explode às vezes, né? Mas a gente delimita, né? Se tu não faz isso, ela nunca ia te respeitar. E dali pra frente ela ficou uma doçura. E não é uma má pessoa, mas eu acho que estava num momento de pressão, ou estava num momento de desconforto e às vezes tinha com a vida, né? Achava que tinha que agir assim para conseguir as coisas como ou, tinham que ser feitas. Ou às vezes para se fazer para os colegas. Porque os colegas estavam lá, ela se vendia como uma profissional, né? Brabona e fodona, né? Se hoje te botasse numa bancada, Jefferson, assim, ó, vai, tenho aqui para ti, tu irias? Tu voltarias a fazer televisão hoje? Ou na frente ou atrás das câmeras? Atrás das câmeras eu acho que com certeza. Na frente eu nunca gostei, Cíntia. Eu sempre fui por obrigação. Eu entrei por uma circunstância... Era desconfortável. Era uma violência para mim. Eu nunca me senti... Eu falei em outras situações, assim, eu nunca fui o jornalista competente ou o cara brilhante. Eu sempre fui muito esforçado. E no bastidor me parece que eu conseguia ajudar mais. Recrutando pessoas. Te realizava mais. Gostava muito de recrutar, montar a equipe, entender o que ia fazer de diferente, pensar na matéria e surpreender o telespectador. Eu acho que aí eu contribuía mais do que o cara que fala na câmera. A pessoa tem que ter um dom, e tu tens. Quando tu foi chamada, quando a gente sentou para conversar, tu tem um brilho, tu tem uma desenvoltura que é teu. Então assim, não estudei jornalismo, mas alguns doutores em jornalismo têm a tua desenvoltura. Então tu percebe como isso também. E para o público isso é importante, né? Porque tem que ter bagagem, tem que ter cuidado, tem que ter informação, mas tem que ser alguém que converse com ele de igual para igual, que cative, que eu não tenho isso. Prefere atrás. Eu não tenho isso. Sou sisudo, eu sou tímido. Eu sou tímido, eu me recolho, né? Ele é envergonhado. Bastante. Mas ele é mesmo. É real isso, é na vida real. Os amigos, assim, não muito, mas ele é reservado. Amém. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo hoje canais diferentes surgindo. Por exemplo, tem a Revista Oeste. Sim. Né? Que reúne pessoas para falar. Cara, eu tenho uma vontade de fazer isso na vida. Tu não tens? Eu pensei um tempo Sabe, atrás reunir gente assim fodida que a gente conhece, papo, né? Que trabalhou com a gente e falar, cara, vamos criar uma coisa legal de uma comunicação de verdade, de avaliar fatos e de falar. Vamos falar a verdade para as pessoas sem essa maquiagem toda, mas pegar essa gente boa de tantos anos, sabe, que tem de gente boa. Criar um projeto, né? Sabe, de pessoas boas com conhecimento, que sabem fazer e criar uma coisa. Tô jogando aqui para ti. Pois olha, minha filha, a dispensar, né? Porque eu acho que tá faltando isso, sabia? Eu acho que falta realmente bons players, falta em quem a gente acreditar de fato, né? Porque aquele jornalismo que a gente comentou agora há pouco, aquela referência que a gente tinha, ela mudou, né? Total. Então, assim, se tem alguém que possa contribuir, beleza, né? Tem que ser um projeto, com um propósito, né? Isso. Que é de melhorar, que é de ampliar. Isso acho que seria uma coisa de abrir a cabeça, talvez. Seria uma coisa que me cativaria. De abrir a cabeça, de ir na contramão do que está se fazendo hoje. Eu acho que é muito por aí. Acho que as pessoas estão precisando de verdade. Eu gosto muito, Cíntia, de ajudar a dar contexto para as pessoas.
Perfeito. Fulano gosta disso, mas ele não sabe que aquilo tá ligado com isso, que tem um impacto disso. Isso. Então, às vezes, quando tu pega e tu mostra o todo, Que daí cria raciocínio. às vezes ele muda de opinião. Porque ele diz assim, cara, eu não tava Isso. pensando em todo o É impacto. exatamente isso. É fazer as pessoas pensarem e concluírem, mas a gente poder fornecer informação de verdade para criar esse pensamento, principalmente nessa juventude que vem aí, que é tudo pronto. Ninguém mais quer pensar, Jefferson. Eu quero pronto. Eu quero rápido. É tudo efêmero, né? Sim. E talvez gerar conteúdo para as pessoas para que elas reflitam. É isso que tu estás falando. Tu foi professora universitária, né? Uhum. Então, para tu adquirir conhecimento, ou para o teu aluno adquirir conhecimento, tu tinha que ler, né? E ler na fonte, né? Isso. E ler um segundo, e tem que fazer um paper, e tem que fazer um trabalho, tem que defender aquele trabalho, para com isso ir criando massa crítica. Hoje, a gente é induzido a acreditar que com 3 hacks, 3 dicas, tu vai driblar, tu vai Isso. saber como administrar uma técnica que Isso. o autor lá atrás Demorou levou séculos. pra 300 páginas para traduzir. Isso. É essa a sensação que dá. Então, assim, a gente fala do nivelamento por baixo, assim, tem de fato um menos As pessoas têm. senso crítico. O grande problema hoje é que sobra informação e falta conteúdo. Concordo Isso é que contigo. assusta. É muita informação. Conteúdo. E enquanto na nossa época era muito conteúdo, né? Sim, E a gente tinha que buscar a informação em tirar lei de pedra. Porque não vinha informação para nossa mão. Hoje é muita informação e cadê o conteúdo? Como tu falou, são 3 coisinhas. sim. Ninguém se aprofunda em mais nada, 5 sabe? dicas para não sei o quê, 10 maneiras de não sei o quê. Então, Isso. assim, só que isso gera Isso. engajamento porque todo mundo quer a fórmula pronta, é mais fácil, isso. né? É a rapidez, É é a mais coisa fácil. volúvel, né? Eu faço muito media training para empresa, né, para empresário, né? O cara quer falar melhor com a imprensa, né? Então, a primeira coisa que eu explico pro cara como é que funciona a cabeça de jornalista, né? Como é que ele tem que se portar numa entrevista. Mas o fundamental de um papo desse é o seguinte, cara, é igual à academia. Tu não vai te tornar um grande orador, um cara que vai dar uma entrevista em 10 minutos, 1 hora, ou 4 horas, ou Isso. 3 dias de treinamento que a gente tiver aqui. Tu tem que Isso. treinar todo dia. Uhum. Da mesma forma, o É cidadão que quer aprender alguma coisa, ele vai ter que ler uma vez, vai ter que É ler isso. 2, vai ter que se esforçar, vai ter que botar em prática, vai bater cabeça, até aprender de fato. Isso. De fato. Mas Fora é isso, isso é tudo... Eu concordo muito contigo e penso assim. Eu sempre falo, qualquer pessoa pode apresentar um telejornal. Aí todo mundo fala assim, tá louca? Pode. Concordo, Qualquer uma. concordo. Se tu botar ali um laboratório, assim, pegar a pessoa e falar assim, ó, eu vou te moldar para isso, né? Ah, mas como é que tu lê o TP, lias o TP sem o teu olho correr? É treino. Como é que tu tá ouvindo no ponto uma pessoa falando, vendo o cinegrafista fazer sinal com a mão e ouvindo o teu tendo que entrevistado e tendo TP e nada te atrapalha? É treino. É verdade. Falar bem é treino. Mas eu sempre falo que só se comunica bem quem lê. Porque só se comunica bem quem tem um vocabulário rico e vasto. As pessoas não querem mais ler, Jefferson. Eu estava esses dias até botei isso no Instagram. Me choca a diminuição no número da compra de livros. Até entendo, porque tem o Kindle né? Mas hoje tem um percentual absurdo. Acho que eu recebi ali 42% ou 41% dos adolescentes não sabem interpretar texto. Não lê. É, por isso que a gente Não também pensa. publica algumas notícias, o cara vai entender uma notícia completamente diferente do que está sendo Exatamente. noticiado. Então, assim, olha o trabalho pro jornalista. A né? manchete tem que ser assim, mastigada, porque senão vai ser desvirtuada. E daí tem também ingrediente político. Às vezes, propositadamente, com base no viés dele, ele vai interpretar aquela notícia de uma maneira errada. É lógico, também já pode fazer com a malícia, né? Vou colocar aqui porque fica subliminar, vai ficar subentendido e eu vou conseguir o que eu quero. Então eu acho que como tu falou, todo mundo pode aprender a falar, mas não é 1 dia, 2 dias. É um exercício, é uma história, é uma caminhada. E como hoje todo mundo quer ser apresentador na internet, todo mundo acha que sabe falar. E aí pra gente que trabalha com comunicação, dá até uma azia. Eu fico até nervosa, dá refluxo. Eu vou chamar a atenção de quem está assistindo agora, porque ela falou sobre técnica, né? A Cíntia tem uma capacidade de comunicação que é muito acima da média, né? Mas ela tem algumas características na comunicação dela que qualquer pessoa que queira se dar bem com comunicação, seja na televisão, no YouTube ou numa palestra, tem que respeitar. Então, primeiro assim, ela
ela tem uma presença, ela se porta, ela se coloca de uma maneira. Então isso causa uma primeira impressão. Vocês percebem tu percebe a maneira como você sublinha as palavras? Quando tu dá uma pausa nas palavras, isso gera uma Para enfatizar. atração no conteúdo, as pessoas param para pensar, porque não é uma coisa linear, não é uma E desde o começo isso me chamou a atenção. Quando a gente começou a conversar, eu disse assim, cara, essa mulher tem um jeito que é assim, cara, presta atenção no que eu tô falando. E tu sabe que eu usava isso para ler no TP, né? Sério? Para não ler o TP da forma normal, sim. que a pessoa vai se irritar. Até hoje, quando eu gravo texto publicitário, eu faço Mas a gente sublinha algumas palavras, assim, vou dar mais ênfase aqui, vou marcar, etc. É uma malícia que as pessoas podem absorver, às vezes não sabem direito por que é que estão gostando do que estás falando, mas é isso, assim, tem uma maneira de entonar uma palavra que vai dizer que essa informação é absolutamente importante. Entendi. São malícias, E às né? vezes sem... E hoje é praticamente inconsciente, né? Na época da TV era proposital. Automatiza. Claro. Corrobora o que está falando assim, cara, eu posso moldar uma pessoa para ser um apresentador. É técnica. É isso, é técnica. Qualquer pessoa pode aprender a falar bem. Eu sempre digo, tirando as pessoas que têm uma voz muito ruim, muito chata, né? Porque isso também me incomoda na rede social. Todo mundo faz. E sinceramente, assim, esses dias eu comentei uma coisa e falei, não é me julguem, mas eu acho que quem não tem uma boa dicção, quem não tem um bom tom de voz, não deveria trabalhar com voz. Desculpa. Não, eu acho. É a minha opinião, porque você tem que ser agradável a alguém lhe ouvir. Eu acho, porque nem sempre você tá vendo na televisão a imagem, tá lavando a louça, tá ouvindo, né? Então eu acho que tem algumas coisas, como a gente vê às vezes assim, problemas sérios de dicção e de dificuldade, eu acho que deveria ter uma peneira aí, que também não tem mais, né? Mas é possível todo mundo falar bem, sim. Antigamente, para fazer televisão, tinha algumas... eu falo da Globo, né? Tô falando década de 80, Sim. década de 90, anos 2000. Porque tinha o padrão Globo, Tinha que o sempre padrão foi um Globo, padrão muito Que respeitado. era o resultado do Clark lá atrás, né? Que eles estabeleceram algumas coisas que a tua apresentação, a tua forma de apresentação não pode tirar a atenção da notícia. Aham. O que é importante é a notícia. O apresentador tem que ficar em segundo plano, ele Sempre. tem que ser neutro. O brinco não aparecer, a unha não aparecer, nada, é a notícia. Fátima Bernardes era um blazerzinho, isso. brinquinho discreto, Hoje não etc. tem mais. Ontem eu vi a Lepe, que é uma repórter de São Paulo, manga curta, assim, tatuada. É assim, assim, aparecendo tudo, ok. pode usar tudo. Tá tudo certo, Não né? podia Mas mais. lá atrás era uma coisa assim, cara, preste atenção nisso. Hoje não. Tem um valor diferente que assim, cara, tudo bem ser você, ser quem você é, Aham. mas seja ainda mais competente para passar informação, porque senão Isso. a coisa vai rivalizar. Isso. E aí vem a coisa da inclusão também, né? Ó, tá vendo que massa? A repórter é Mas a nossa tatuada, atenção, é né, moderninho. Cíntia? A nossa atenção, eu vou prestar atenção no que ela está falando, na tatuagem dela, na roupa, no cenário atrás. Então as pessoas têm que entender que a voz é um dos elementos, como tu falava, uma voz boa Que ou ruim, prende. é um dos elementos desse processo. É. Né? E se for ruim, Pode jogar contra. eu acho. O Fantástico eu tenho muita dificuldade de assistir tranquilamente. Porque tanta informação, por exemplo, no Fantástico ali, do cenário e mexe, e elas são muito arrumadas, e o sapato, e a sandália, e o brinco e tal, que claro, é uma revista eletrônica, mas me dispersa. É porque eu acho que a gente é do tempo antigo ainda prefiro que Eu não tinha pensado dessa maneira, mas eu concordo contigo. Eu acho que é elemento demais. demais. Parece que Elemento assim, na demais. metade eu tô olhando e falando, meu Deus, essa tatuagem na perna da Poliana, que é uma aranha, escorpião, já nem vi o que falou, né? Eu queria ficar aqui até amanhã, mas eu não posso. Amei, Valeu. amei. Tu sabes, tu moras aqui, nem preciso Obrigado. dizer. E quanta gratidão eu tenho por ti. Sabe que é recíproco. Muito seu aprendi, tu sabes que foi Mas pelas tuas mãos. Tu sabe que tu contribuiu muito com aquele projeto. Oh, né? querido. Eu passei a te admirar ainda mais. Oh, Conheço a tua história, família, tudo mais, dá um carinho tremendo, né? E agora é bom te ver aqui. Eu acho que tem muito a contribuir com a galera. obrigada, querido. Amei Obrigado. te receber aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo nesse momento pro Cachimbo. Quero mandar um beijo pro Walter Osterman, meu querido, nosso velho. Nosso velho que O tá homem lá do firme e cigarro. forte, né? O homem do Cachimbo, nosso, ó, amado querido. Eita, tempo bom, né? Agradecer também o Wallace, né? Porque fez a ponte, né? O Wallace. Se não fala dele, eu apanho. É, tem que falar do Wallace, tem que mandar um beijo também pra Débora Seco, não é mentira. Vamos terminar por aqui. Um beijo pra vocês, juízo, tá? Tchau. Na próxima semana eu tô aqui, se eu tiver afim, não é mentira, eu tô aqui sim. Beijo, tchau.